Fala, feras! Boa noite, bom dia. O Flamengo é uma loucura mesmo, né? O time ganhou de 8-0, a torcida vaiou ao final do jogo, ou parte da torcida, e o técnico Felipe Luiz foi demitido. Exatamente isso que você está ouvindo. Felipe Luiz foi demitido logo após a entrevista coletiva concedida no Maracanã. Os motivos ainda não estão claros. Eu imagino que amanhã o diretor executivo de futebol, José Boto, que permanece no cargo, deve dar alguma explicação. Quem sabe o presidente BAP também fale sobre essa decisão do Flamengo de demitir o técnico campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão brasileiro, tetracampeão da Libertadores, vice-campeão intercontinental, empatando com o Paris Saint-Germain e só perdendo no pênalti. Ah, a temporada não começou legal. Não começou legal. Mas o Flamengo está na final do Campeonato Carioca e venceu de 8-0 o Madureira. E eu aposto que essa decisão não vai cair bem no vestiário. BAP, presidente, e José Boto, diretor, vão precisar de muita habilidade para contornar os ânimos entre os jogadores. Por mais que no ambiente profissional de futebol sempre existam rusgas, e é claro que muito jogador pode estar insatisfeito com uma ou outra decisão do Felipe Luiz, mas ele era um cara querido pelo elenco, ou pelo menos por grande parte do elenco. Um técnico campeão, um técnico que respeita os atletas profissionais. Foi uma decisão, assim, no mínimo corajosa do presidente do Flamengo, BAP, às vésperas da final do Campeonato Carioca. Eu nem falo só pela decisão do Carioca, mas por toda a temporada. No momento que a gente tem para falar, o que eu consegui apurar foi isso, uma decisão tomada logo após o jogo, ou pelo menos comunicada logo após o jogo. Pelo que apurei, o Flamengo terá um técnico na área técnica contra o Fluminense, não vai ser dirigido por nenhum interino. Especula-se que o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, esteja no Brasil e possa ser um nome muito forte nessa corrida para assumir o Flamengo. Ele deixou o Cruzeiro para resolver questões familiares, mas depois se colocou à disposição do mercado. Imagino que seja um grande favorito para assumir o Flamengo. Não sei, apenas uma ideia, um palpite até, com base no que a gente ouve aqui e ali. Então vamos aguardar. Vai ser uma terça-feira movimentada, hein? Um abraço. Fala, feras, para fechar, né, toda essa noite / madrugada com a demissão do técnico Felipe Luiz. Poucas vezes no futebol eu vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo, com o Felipe Luiz. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos, e você não pode fazer com um ídolo do clube, com um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, numa conversa de pouco mais de 1 minuto, apenas um comunicado. Olha, você não está mais no clube. Amanhã você já não é mais o treinador do Flamengo e todos os contratos serão acertados posteriormente. Obrigado pelos seus serviços e até uma próxima vez. Porque foi basicamente isso que o diretor José Boto deve ter falado para o Felipe Luiz após a vitória de 8-0 e após o treinador dar uma entrevista coletiva. Deixaram com que o técnico trabalhasse hoje, deixaram com que o técnico fosse à coletiva, sangrasse na coletiva, para depois, de um jeito quase que porco, comunicaram a ele a demissão, né? Então, como eu disse, eu vou repetir, tantos técnicos são demitidos ao longo do ano no futebol brasileiro, mas você não pode tratar um ídolo do clube do jeito que o Felipe Luiz foi tratado essa noite. Não pode. Mesmo que o clube decidisse demiti-lo, é direito do presidente demitir o técnico a qualquer momento. Mas poderiam ter feito de um jeito muito mais educado e muito mais respeitoso com alguém que se identifica com o clube, que é torcedor do Flamengo e que sempre foi um trabalhador muito honesto.
quando jogava e agora como treinador. Enfim, foi mais uma pataquada da diretoria do Flamengo, uma diretoria que tratou como o profissionalismo sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo. Então essa é a minha opinião. A demissão é direito de qualquer clube. A forma como se demite é que eu acho que o Flamengo hoje manchou um pouquinho a sua história.